Apocalipse capítulo 11, versículo 1, o ponto 5. Mede o templo e os que nele adoram. Medição significa proteção. Certamente esta medição fala também da reconstrução do templo. Ele será reconstruído e protegido por Deus. Bom, aqui eu quero fazer um comentário, até por exemplo, sobre o templo que foi construído aqui em São Paulo, chamado de Templo de Salomão. Então eu vi alguém criticando na internet, dizendo que aquele templo ele se parece mais com o templo de Herodes do que com o templo de Salomão. Olha, apesar do templo de Herodes ser edificado por um homem louco que não era israelita, não era convertido de verdade à religião judaica, né? Era, na verdade, uma pessoa que queria se apossar, né, do reino de Israel, queria ser reconhecido até como Messias. Então, apesar de todos esses problemas, vamos lembrar que o formato do templo, né, de ser como o templo de Salomão ou com características do templo de Herodes, isso não influencia, porque Jesus foi nesse templo que tinha sido restaurado por Herodes ou edificado por Herodes e disse que aquela era a casa de Deus, ok? Então o templo que será construído, ele a princípio nós sabemos que será construído por ímpios. Os israelitas que construírem o templo, eles não serão fiéis a Deus. Hoje, infelizmente, vigora em Israel uma heresia chamada Cabala, que tem princípios espíritas. Um dos fundadores dessa ideia, né, da Cabala foi o mesmo rabino que liderou a revolta contra os romanos no ano 132 a 135 da era cristã, o rabino chamado Aquiba. E ele disse que Deus lhe deu uma permissão especial para falar com os mortos. É nada, era princípio espírita mesmo. Os israelitas estavam e estão desviados da presença do Senhor. Então os homens que vão construir o templo, eles serão pessoas andando de maneira completamente errada. Tanto que eles vão servir ao anticristo como sendo o Messias. Ou seja, ele está sendo edificado por pessoas semelhantes a Herodes. Apesar de todos esses problemas, né, o templo que será edificado, os israelitas, vamos dizer, fiéis a Deus, que acreditam nas Escrituras, eles serão até protegidos por Deus, como nós já vimos em outros momentos do estudo do Apocalipse, ok? Então, esses homens que estarão construindo o templo, eles não serão homens fiéis a Jesus Cristo, não serão, ok? Mas isso não faz com que esse templo seja insignificante para Deus, não. Nesse templo construído no início da grande tribulação, Jesus se assentará durante o milênio. Assim como o templo construído por Herodes, um profano, um assassino, um louco, ok? Jesus disse que aquela era a casa de Deus e Jesus expulsou os cambistas, aqueles que vendiam animais e estavam fazendo a casa de Deus de um comércio, ok? Porque aquele foi o local escolhido por Deus, e certamente terão homens profanos também, como Herodes, mas terão aqueles israelitas que esperam sinceramente no Messias, estão enganados por causa do erro dos seus antepassados. E às vezes, quando você encontra uma pessoa num erro doutrinário, é pior do que você encontrar um ateu e convertê-lo a Jesus. Eu coloquei aí no site para vocês o livro de um ateu intitulado O Livro Negro do Cristianismo. O título já está errado. Ele conta a história negra do catolicismo,
e chama de história negra do cristianismo, ok? É mais fácil você encontrar um ateu, ok? Encontrar um viciado em álcool, um cachaceiro e convertê-lo à fé, do que você encontrar alguém numa doutrina bíblica que acredita estar defendendo a verdade e, na verdade, ele está com um erro doutrinário herdado dos seus antepassados. Será a situação dos judeus durante a grande tribulação, mesmo judeus sinceros. Então, esses judeus, Deus vai encaminhá-los para eles acreditarem na mensagem das duas testemunhas. O comentário prossegue. Essa reconstrução deve acontecer no princípio da grande tribulação e que também é evidenciada na revelação das 70 semanas de Daniel, quando o anjo diz que na metade da grande tribulação o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, na metade da grande tribulação o templo está construído, então ele tem que ser construído na primeira metade. Esse texto de Daniel aqui, ele está falando de toda a grande tribulação, porque é desse texto que nós tiramos o tempo de 7 anos para a grande tribulação. Nenhum outro texto da Bíblia fala da grande tribulação como durando 7 anos, mas as 70 semanas, como resta uma das 70 semanas, 69 semanas se cumpriram na morte do Messias. Essa uma semana que resta é exatamente a grande tribulação. Uma semana, 7 anos. E prossegue. Então ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O assolador, nesse caso, claramente se trata do anticristo. Tá ok? O comentário prossegue. Se o anticristo, que no versículo 26 é chamado de príncipe, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, é óbvio nós concluirmos que o templo será reconstruído. E Jesus também fala da reconstrução do templo quando diz que a abominação da desolação está no lugar santo. Então, o lugar santo era a segunda parte do templo. Veja que aqui foi dito, né, para proteger, né, o templo, o altar e os que nele adoram. E é dito para deixar o átrio de fora, tá bom? Então, o lugar santo já era aquele local onde só os levitas, os descendentes de Arão, deveriam chegar, porque ali estava o castiçal, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso. Então fazia parte do culto. O povo em geral, eles ficavam no pátio onde estava o altar dos holocaustos. O comentário prossegue. Jesus citou uma parte do templo, aqui era chamada de lugar santo. Lembrando que ainda tinha uma outra parte que era o Santo dos Santos, onde estava a arca e o propiciatório. Chamada de lugar santo, onde só os sacerdotes deveriam entrar. Se o anticristo se apresentar como descendente de Davi, ele não terá acesso ao lugar santo. Segundo essas palavras de Jesus, o anticristo entrará e o seu alvo sabemos qual será: o lugar santo dos santos, onde Deus se assenta para receber as orações do sumo sacerdote. O anticristo se assentará, ou seja, ele vai querer tomar o lugar de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo declarou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, olha, o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer no momento em que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Então eu já vi muitas propostas, até pessoas afirmando que esse ou aquele é o anticristo. Provavelmente a igreja ela não terá como ter certeza de quem é o anticristo. No momento que o anticristo estiver se manifestando, a igreja estará sendo arrebatada. E essa manifestação, talvez ela seja em oculto, ela não seja nas mídias, tá bom? Depois nós vamos falar sobre as interpretações de quando o anticristo se manifesta, que alguns consideram que ele se manifesta só no meio da grande tribulação. Mas, pelas escrituras, ele se manifesta, na verdade, no início da grande tribulação. Tá ok? Então, eu falei semana passada, no estudo do capítulo 10, que neste momento estão sendo feitas diversas reuniões do G7, que é os 7 países mais ricos do mundo, às vezes envolvendo outros países. Então, essas reuniões estão sendo feitas e com certeza envolve Israel, porque a maioria das resoluções da ONU envolve Israel e os territórios que a Palestina, os árabes dizem pertencer a eles, Israel diz que pertence a eles. Então, o anticristo ele pode estar envolvido com essas reuniões e exatamente trazendo propostas de solução para esse problema. Então, essa aliança pode estar sendo assinada amanhã e a mídia só vai tomar conhecimento daqui 1 semana, 2 semanas. Então, dificilmente a igreja verá o anticristo, como dizer, ele assinou, né? Ou ele diz, eu vou assinar. Dificilmente a igreja verá isso. Provavelmente a igreja verá sinais, ok? E nós temos que fazer o seguinte, nós temos que realmente colocar a possibilidade de todas as pessoas que hoje estão de alguma maneira se manifestando como possíveis anticristo, porque são sinais. E João disse que desde os dias do Novo Testamento, muitos já tinham se feito anticristos. Adolf Hitler, podemos dizer que ele se fez um anticristo. O espírito do anticristo já estava no mundo. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte, que o arrebatamento da igreja virá em um momento de apostasia. O que é apostasia? Apostasia significa pessoas que sabem a verdade, mas defendem algo diferente da verdade. Podemos dizer, infelizmente, é o que está acontecendo com a igreja cristã. Eu converso com pessoas da Assembleia de Deus, da Igreja Batista Cristã, não aquela Igreja Batista controlada pela maçonaria, pessoas do Evangelho Quadrangular, diversas igrejas, né, que são igrejas cristãs verdadeiras, e elas têm que tomar cuidado, eu falo, principalmente a Igreja Batista, porque a Igreja Batista ela tem um problema. Existem 2 igrejas que recebem nome de Batista, mas que elas são muito diferentes. Uma é controlada pela maçonaria. E isso os batistas eles têm que abrir os olhos, porque essa igreja batista controlada pela maçonaria está infectando as outras igrejas batistas. Porque essa igreja batista controlada pela maçonaria, ela se define como de linha reformada. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar por que a maçonaria prefere as igrejas batista e presbiteriana. Estou sendo antiético citando o nome aqui, mas procure que você vai encontrar. Na verdade, qual igreja batista elas gostam? É essa igreja batista reformada. A igreja presbiteriana é reformada mesmo. A igreja luterana, pesquisa na internet sobre a igreja luterana e a sua posição sobre a maçonaria. Eles dizem pode ser maçom tranquilamente, não tem problema nenhum. Até porque existe evidência de que Lutero era maçom. Então, essa apostasia, ela já está no mundo. As pessoas estão sendo enganadas. E não é impossível também que exista nas Assembleias de Deus pastores maçons. Estão sendo enganados, estão indo para o inferno.
Bom, o apóstolo Paulo prossegue. Versículo 4. Sobre o anticristo ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Bom, vocês sabem que no original grego, no tempo que a Bíblia estava sendo escrita, não havia distinção de maiúsculo e minúsculo. Então havia uma expressão só de caracteres. Essa expressão, estou me referindo ao Deus verdadeiro, então eu vou escrever com letra maiúscula, e os outros deuses, que não é o Deus da Bíblia, eu vou escrever com letra minúscula. Isso é posterior. Na época os caracteres eram de um tipo só. Então nós temos que interpretar se esse texto está falando do Deus da Bíblia, ou se está falando de tudo o que se chama Deus, ou seja, de todos os deuses. E não é impossível que o apóstolo Paulo esteja fazendo referência a todos os deuses, ok? Ou seja, o anticristo, ele vai trabalhar de maneira que todas as divindades que hoje são adoradas por seitas diversas, né, todas elas sejam deixadas de lado e seja adorada a divindade que o anticristo vai apresentar ao mundo, que provavelmente é a divindade que a maçonaria diz adorar, que eles chamam de Abaddon, que a Bíblia diz que é Satanás. Então é inacreditável que cristãos das Assembleias de Deus estejam caindo nesse erro, ok? Então, esse texto aqui, quando diz, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, tá bom? Então, ou seja, ele se levantaria contra todos os deuses. É uma possibilidade, porque Daniel também profetiza isso. Nós veremos no estudo de Apocalipse capítulo 13, quando nós vamos estudar as características do anticristo, que ele vai se levantar contra todos os deuses. Tá bom? E o apóstolo Paulo prossegue: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele se levanta contra todos os deuses e até contra o Deus da Bíblia também. Então, essa outra parte do versículo, certamente já é Deus com letra maiúscula mesmo. Bom, para vocês poderem fazer um exercício, eu peço que depois vocês leiam Gálatas capítulo 5. E vocês procurem fazer um exercício ali sobre o espírito que aparece nesse texto, né? Se seria espírito com letra maiúscula ou com letra minúscula. Por exemplo, tem um versículo que ele diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Você encontrará traduções que falam que traduz esse espírito com letra maiúscula e outras que traduzem esse espírito com letra minúscula, tá bom? Um exemplo começa em Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo espírito da fé, esse espírito é com letra maiúscula ou minúscula? Por exemplo, eu estou vendo aqui no computador, na comparação de traduções, a versão corrigida traduz espírito com letra minúscula. A versão revisada já coloca espírito com letra maiúscula. Por que dessa dificuldade? No original não havia, na época que estava sendo escrito o Novo Testamento, distinção de maiúscula e minúscula. E quando vai falar do espírito e da carne, Gálatas 5,17, porque a carne cobiça o espírito, cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Certamente o apóstolo Paulo está falando do espírito do homem, né? A minha carne cobiça contra o meu espírito. Nós descrevemos a alma como centro das decisões. Então a minha carne cobiça contra o meu espírito e o meu espírito contra a minha carne. Mas algumas traduções colocam o espírito com letra maiúscula. Por exemplo, a versão corrigida, a versão revisada, a versão atualizada. A versão King James que eu tenho aqui, que é uma versão King James antiga, traduz espírito com letra minúscula. Eu já vi versões King James mais modernas
que traduzem espírito com letra maiúscula nesse caso. Mas Gálatas 5,17, tudo indica que o espírito desse texto seja o espírito com letra minúscula, né? Mas eu sempre digo que o tradutor, ele é também um intérprete. E nesse caso, aqui o da versão corrigida, ele considera que a minha carne cobiça contra o Espírito Santo. É estranha essa tradução, tá ok? Então, voltando para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, tá bom? Pode ser que seja uma referência aqui a todos os deuses, e nesse caso seria com letra minúscula, tá bom? Então ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Contra todo tipo de adoração o anticristo vai se levantar. E depois o apóstolo Paulo prossegue falando de como ele se levanta contra o Deus da Bíblia, que aí seria Deus com letra maiúscula. Ele prossegue, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.